Então, bom dia, primeiramente. Eu vou postar conteúdos diferentes do que eu ando postando. E assim, eu acabei de chegar de uma sessão de psicoterapia. Comecei a fazer terapia, andava num momento muito bom da minha vida, tendo muita crise de ansiedade, enfim. Então, acabei de chegar da primeira e, é algo libertador, real. É, tipo, nada melhor do que você conversar com um profissional mesmo que entende do caso. E minhas crises de ansiedade começou no final de 2018. Foi quando eu conheci uma pessoa, comecei a namorar com ela. 3 meses depois que eu entrei nesse relacionamento, a pessoa falou, vamos morar junto e tal. Fui morar junto com ela. Tradução, pulei etapas. Fui morar com ela. 7 dias depois que a gente começou a se vivenciar junto, ele mostrou o primeiro sinal de que era abusivo. Ele começou a controlar minhas roupas, não deixava eu sair sozinha, coisas assim, você aí achando que é pra te proteger, enfim, a me privar de várias coisas. Só que eu sempre fui uma mulher independente, então eu falei, não é assim, eu sempre tive minha vida, sempre fui independente, ele não queria deixar eu trabalhar, não é assim. Então, por eu desafiar ele começou a me maltratar. Eu falo maltratar, primeiramente ele começou com ofensas afetando meu psicológico, falando que ele foi só ele me quis, ninguém a me querer, sabe? Falar coisas assim. E você se sentir péssima. Depois dessa discussão feia que a gente teve em 7 dias, ele começou a pegar meu celular, controlar quem me mandava mensagem, enfim. 15 dias depois da gente junto, foi a primeira agressão física. Ele começou a me sacudir, apertar meu braço. Apertou tanto meu braço que ficou roxo. E acabava que eu ia visitar meus pais e ele falou, coloca um casaco pra ninguém ver isso. E eu falhei ali, por esconder as marcas que estavam nos meus braços. Fui de casaco, enfim. Meus horários na casa dos meus pais era controlado. Eu acho que ele tinha medo de eu falar algo em relação ao que estava acontecendo, então não ficava mais que meia hora, 1 hora. Acabava que alguém da família dele ia me buscar. 21 dias se passou e eu lembro, a gente tinha ia pro Réveillon, que era a entrada de 2018 para 2019. E tipo, a gente foi. E eu fui pra uma casa da minha irmã na capital. E ele ficou com ciúmes do namorado da minha sobrinha, real. E era algo que, tipo, o cara só foi simpático e pronto. E ele ficou com ciúmes do cara. Depois a gente foi pra praia ver a queima de fogos. Quando a gente foi dormir, ele pegou no meu pescoço e falou, filha da puta, você tava dando ousadia pro cara, sendo que nunca se passou isso, entendeu? E eu falei, deixa de frescura, larga de ser doido. E ele começou a pegar no meu pescoço, você quer que eu te mate? E ali eu disse, não, isso não é pra mim. Eu falar pra ele, chegar lá, vou pegar minhas coisas e eu vou sair de casa. E ele começou a beber, encher a cara e acabou que abusou de mim, sexualmente. E eu falei que não queria, ele foi lá e, enfim, abusou de mim. Acabou que voltamos no outro dia e quando eu tava falando que ia embora, ele pegou a chave, escondeu e acabou que eu fiquei. Falou que ia mudar, perdoei. Pior coisa que eu fiz, perdoar. Perdoei. A gente se arrastou mais 10 dias, com 1 mês e pouco de morar junto. Foi a primeira vez que ele foi levantar a mão pra mim e, tipo, eu falei, não, filho. Meus pais nunca me maltratou, nunca passei por dificuldades. Não vai ser agora. Liguei pra minha irmã chamou meu cunhado, foram buscar minhas coisas. Daí eu fiquei em torno de 17 dias separada, tentei
sem ter contato. E foi quando conversa vai, a família dele também, ele vai mudar isso e aquilo. Eu voltei pra ele. Pouco tempo depois, engravidei. Ele deu uma baixada de bola, ficou uns 3 meses de boa, pianinho, me tratando igual uma princesa. Quando eu descobri minha gravidez, e início de gravidez é isso, né? Não foi planejado. Acabou que quando eu separei, eu parei de tomar remédio, então acabou que eu não planejei minha gravidez. Eu também na minha cabeça não ia voltar mais pra ele, porque eu tinha tomado uma decisão. Acabei que deixei levar e voltei. Então eu engravidei aí. Então ele ficou uns 3 meses, com 4 meses de gestação, ele começou a sentir ciúmes de mim, achando que eu tava traindo ele, sendo que eu tava com 4 meses de grávida. Porque eu tinha enjoado dele, enfim. Ele achava que eu tava traindo ele. E eu não tava. Aí beleza. Ele tentou me enforcar. Numa dessas, estava na casa da mãe dele, a irmã entrou no meio, enfim. Toda aquela confusão e acabou que a mãe dele expulsou ele, eu dormi lá na casa da mãe dele, depois no outro dia ele foi trabalhar, fiquei a semana toda sem ver ele. E eu tava que já tinha medo, assim, eu já queria deixar, era um relacionamento que não tava fazendo bom pra mim. Só que ele me ameaçava, falava que ia me matar, depois ia se matar, e eu desesperada. E eu aguentei ainda 3 meses, sofrendo assim, sem poder contar com ninguém, porque eu tinha medo dele. Até que, com 7 meses de gestação, eu desabei, falei pra minha mãe o que tava se passando, e ela falou, você não vai voltar mais pra lá. Tradução, voltei pra casa dos meus pais. Ele me perturbou durante 1 mês e meio, eu grávida. Enfim, eu falei que não tinha mais volta. Tive que... Ele começou a me ameaçar, tive que ir na delegacia da parte dele. Tudo isso. Fui lá e fiz. Não foi preso nem nada também, porque eu acho que eu demorei um tempo, entendeu? Acabei que também eu deixei pra lá, mas não alterei a ordem de restrição, ele não podia chegar próximo de mim. Depois, pouco tempo depois, ele arrumou outra mulher e ficava passando pela minha porta assim pra me provocar. Tive a filha e tal. Ele começou a me procurar, falando pra gente criar a nossa filha junto. E eu não queria mais, já tava decidida a não querer mais. E enfim, não quis. Mudei de estado. Tem 4 anos que eu saí dessa relação abusiva, só que me gerou traumas. Eu tinha traumas, eu achava que todo mundo ia ser igual, que todo relacionamento ia ser igual. Então você cria traumas. Eu fiquei quase 2 anos sem deixar nenhum cara tocar em mim, encostar em mim, por medo e por trauma. Até que conheci uma pessoa, comecei a ficar, só que não deu certo. Também mostrou sinais de ser abusivo, já despertou aquele gatilho ali e já saí. Fui me saindo. Todo relacionamento que eu entrava, que eu via vestígio, eu saía. Só que esse relacionamento, que foi com o pai da minha filha, me gerou muito trauma. Então eu sempre achava que todos iam ser igual, que todos iam me maltratar. Então foi traumas que foi criando. E, enfim, naquele tempo eu não tinha recurso para ir pro psicólogo e tal. Hoje, a empresa que eu trabalho comecei fazendo o tratamento. E, gente, eu te falo, é libertador. Eu conversando lá, a primeira consulta, eu já vi diferença. Eu vou falar mais sobre, porque eu comecei a gerar traumas de ansiedade. Uma coisa foi levando a outra, entendeu? Então, eu vou ir falando sobre esse tema aqui.